Jonas capítulo 3, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 3. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Irmãos, e deixa as vossas Bíblias abertas, porque nós vamos ler alguns versículos também do capítulo 1, para nós entendermos melhor o andar dessa mensagem. E o autor do livro, irmãos, como nós podemos perceber, foi o próprio Jonas, filho de Amitai. Nós podemos perceber isso aqui no versículo 1 do capítulo 1. O autor se identifica como o próprio Jonas, filho de Amitai. Irmãos, não se sabe ao certo quando foi escrito este livro, porque Jonas, ele ministrou e profetizou durante o reinado de Jeroboão II, e que durou aproximadamente de 790 a 749 antes de Cristo. E Jonas, irmãos, é um livro pequeno, com apenas 4 capítulos. Mas nessa mensagem de Jonas, irmãos, neste capítulo sobre a mensagem de Jonas, nós podemos perceber um imenso significado missionário. Não apenas de um homem que foi engolido por um grande peixe, não, irmãos, mas há um grande significado, há uma grande significado missionário nesse texto. E logo de início, Deus chama Jonas para pregar a uma cidade pagã chamada Nínive, símbolo do pecado, uma cidade símbolo da violência, uma cidade símbolo da desobediência, uma cidade símbolo da idolatria. E Jonas foi chamado por Deus para levar essa mensagem ao povo de Nínive. Mas o profeta Jonas, irmãos, em vez de obedecer, o que é que acontece? Jonas, ele foge. Ou seja, ele não quer pregar a pessoas que ele não considera dignas da graça de Deus. Mas Deus, irmãos, persegue a Jonas, não para punir ele, mas para recolocá-lo na missão. E o propósito, irmão, dessa mensagem hoje é levar a igreja a compreender que a missão de pregar o verdadeiro evangelho é permanente. Que a missão de pregar o verdadeiro evangelho é inegociável e intransferível. É uma missão, irmãos, que Deus não cancela, mesmo diante da desobediência humana. E ainda hoje, irmãos, essa missão de Deus continua viva, e a igreja é o instrumento dessa missão. Eu e você, que estamos aqui presentes, nós somos instrumento desta missão. Mas infelizmente, irmão, vivemos dias em que muitos têm trocado o evangelho da cruz pelo evangelho da conveniência, apenas pelo o que lhe convém. Por isso, irmão, nós precisamos nos lembrar que a missão que Deus nos deu, ela continua válida, e não podemos alterá-la e nem cancelar esta missão. Então, irmãos, nessa noite eu quero mostrar para a igreja 4 verdades sobre a missão de pregar o evangelho. E primeiro, irmãos, a missão vem de Deus e não do homem. Veja o que está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui Deus chama Jonas pessoalmente para cumprir uma missão importante, uma ordem direta do próprio Senhor. Ele diz a Jonas: levanta-te e vai.
Isso, irmãos, nos mostra a urgência que Jonas tinha de levar, de proclamar a palavra de Deus. Ou seja, Deus quer que Jonas imediatamente haja sem demora e leve a mensagem ao povo de Nínive. E uma coisa que nós temos que entender, que Deus é o autor da missão. Jonas não escolheu pregar. Jonas não escolheu sair da sua cidade para ir até Nínive pregar, não. Ele foi chamado. Assim, meus irmãos, como também nós. Nós fomos chamados não para inventar mensagens, mas para anunciar a mensagem que já foi revelada, que é o Evangelho de Cristo. Irmãos, mas o que nós estamos vendo hoje é que muitos estão adaptando o Evangelho para agradar pessoas. Mas a missão não é nossa, essa missão é de Deus. Então, irmãos, não cabe a nós alterar a mensagem, mas entregar esta mensagem com fidelidade. Mas o que o povo, irmãos, quer ouvir hoje é mensagem que tratem a prosperidade como sinal de fé. O que o povo quer ouvir hoje é mensagens que digam que você não precisa se arrepender. O que o povo quer ouvir hoje é mensagem que digam que você é o centro de tudo. Não. Entenda que o verdadeiro ministro de Deus, ele não fala o que o povo quer ouvir. O verdadeiro ministro de Deus, ele prega, meus irmãos, o que o povo precisa ouvir, não aquilo que o povo quer ouvir. O que o povo quer ouvir, irmãos, é que você vai triunfar. O que o povo quer ouvir é que você vai prosperar. O que o povo quer ouvir é mensagens voltadas inteiramente para o ego humano. O que o povo quer ouvir é mensagem que venha trazer soberba para o homem. Mas nós, como verdadeiros ministros de Cristo, nós temos que pregar, ministrar o que o povo precisa ouvir. Segundo ponto, fugir da missão não cancela a missão. Leia comigo Jonas capítulo 1, versículo 3. Ainda no capítulo 1, no versículo 3. Diz que, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Veja, irmãos, que em vez de obedecer ao chamado de Deus, Jonas, ele faz o oposto. Ele se levanta, mas sim para fugir, e não para obedecer à ordem de Deus. Então, meus irmãos, quando diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, isso demonstra, irmãos, apenas uma rebeldia espiritual. O profeta, ele tenta escapar da missão que Deus lhe deu. Ou seja, irmão, ele queria sair do alcance do serviço como mensageiro de Deus para um povo rebelde. Jonas não aceitar a pregar, a levar uma mensagem para o povo rebelde. Porque Jonas achava que aquele povo não era digno de receber a graça de Deus. E Jonas tenta escapar da missão que Deus colocou na mão dele. Então Jonas, ele paga uma passagem. E em vez de ir, ele vai para Tarsis, de diante da face do Senhor. Em vez dele ir para Nínive, paga uma passagem e vai para Tarsis.
achando ele que Deus iria cancelar a sua missão, o seu propósito, de que aquele povo de Nínive viesse ouvir a palavra de Deus. Jonas queria sair do alcance do serviço como mensageiro de Deus em levar uma mensagem para um povo rebelde. Só que não é assim, irmãos. Deus, quando tem um propósito, nenhum homem pode cancelar os seus propósitos. Os planos de Deus, irmãos, jamais podem ser frustrados. O homem acha que pode até, de certa forma, frustrar a missão que Deus colocou na sua mão. Mas Deus não pode ter a sua missão frustrada. E nessa noite, eu quero falar para você, pregador que conhece o Evangelho, você que está acompanhando agora pelo canal Missão de Fé Oficial, você que ainda está dentro desta seita, você que está aí dentro desta igreja como mensageiro do engano, você que está aí com medo de perder amizades, você que está aí com medo de perder o seu cargo ou a sua agenda, saiba que mesmo que você negando ou tentando se esconder, a missão do verdadeiro evangelho continua de pé. Porque, meus irmãos, a missão de Deus, ela é mais importante do que o conforto de qualquer pregador. Porque a missão de Deus, ela continua. A missão de Deus continua. Você pregador aí, que está nessas seitas, com medo de pregar o verdadeiro evangelho, com medo de perder amizades, saiba que você pregando o evangelho ou não, a missão de Deus continua. Porque esse evangelho é de Deus. Terceiro ponto. A mensagem da missão é o verdadeiro evangelho de Cristo. A mensagem da missão é o evangelho de Cristo. Lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 8 ao 9, Paulo disse: mas ainda que nós ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, o evangelho é imutável. O evangelho é imutável. Ninguém, nem mesmo o anjo, pode mudar o que Deus revelou em Cristo. Ainda que um pregador ache que esteja mudando, transformando, saiba que o evangelho de Cristo é imutável. Jonas, meus irmãos, ele foi enviado a Nínive para anunciar arrependimento àquele povo rebelde. Jonas, ele foi ali não para levar mensagens ou promessas vazias. A missão da igreja, irmãos, hoje é a mesma: pregar o evangelho que transforma. A missão da igreja hoje, irmãos, não é levar uma mensagem criada ao público, não. O evangelho, irmão, verdadeiro, simples, puro, poderoso, é centrado em Cristo. Não, irmãos, em uma versão adaptada ao gosto humano. Não adaptada àquilo ao que o povo quer ouvir. Não, irmãos, mas sim aquilo ao que o povo precisa ouvir. Porque, meus irmãos, a mensagem que confronta é que converte o velho homem a Deus. O evangelho que massageia o ego humano, irmãos, ele não converte o velho homem. Apenas, meus irmãos, pode de certa forma converter o exterior do homem, as suas vestes, o seu modo de vestir, mas não converte, meus irmãos, o interior do homem.
O evangelho que massageia o ego do homem, ele só transforma, de certa forma, o exterior. Ele só transforma o modo dele andar, o dele vestir, o que ele assiste ou o que ele deixa de assistir. Mas o coração dele, meus irmãos, o único que tem o poder de converter é o verdadeiro evangelho, o evangelho que confronta. Então, meus irmãos, nós não podemos permitir heresias, nós não podemos permitir modismos ou doutrinas humanas que tomem o lugar da verdade de Cristo. Por isso, meus irmãos, que eu e você ainda temos que, de certa forma, levar o verdadeiro evangelho. Talvez você até pense em levar o verdadeiro evangelho. Talvez você pense até em postar uma publicação que demonstre o verdadeiro evangelho. Mas você tem, de certa forma, uma vergonha, sente uma vergonha das pessoas ouvirem que o dízimo não é obrigatório, de pessoas ouvirem outras doutrinas que ferem o ensino deles. Nós não podemos, irmãos, permitir que heresias, os modismos ou doutrinas humanas tomem o lugar da verdade de Cristo. E essa missão, meus irmãos, ela está em nossas mãos. Jonas, ele foi escolhido, chamado por Deus para cumprir a sua missão. E hoje, meus irmãos, nós fomos escolhidos por Deus também para esta missão. O evangelho, irmãos, o verdadeiro evangelho não precisa de acréscimo. O evangelho de Cristo já é o suficiente. Este evangelho já é puro, irmão, e ele não precisa de acréscimo para ganhar almas para o reino de Deus. Sabe o que é que ele precisa, irmão? Apenas de pregadores fiéis, que queiram levar o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque a missão de Deus, ela não para. O homem às vezes quer cortar caminho. O homem às vezes acha que pode fugir diante da face do Senhor. Acha que pode esconder o verdadeiro evangelho só para si mesmo. Os seus olhos foram abertos e agora ele acha que só ele pode ter aquele evangelho e não quer espalhar. Jonas achava que o povo de Nínive não podia ser privilegiado com a graça de Deus. O que esse povo rebelde tem que ouvir, precisa ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo a todo custo. Ah, irmão, mas um irmão acolá pode achar ruim. Que ele fique achando ruim, irmãos. Você não pode parar, desistir de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles precisam, irmãos, de ser convertidos ao verdadeiro evangelho. Por mais que eles acham que estão andando no caminho correto, eles estão, meus irmãos, sendo rebeldes diante de Deus. E precisam de ouvir o verdadeiro evangelho. Quarto ponto. A missão que não para. Leia comigo Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas, depois de ter comprado a passagem, ter ido para Tarsis, ter sofrido tudo aquilo,
dentro do ventre do grande peixe. Depois de ter orado, depois de ter se arrependido, Deus mais uma vez vem com palavra a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Entenda, irmãos, que mesmo depois da desobediência, Deus não mudou o plano. Deus não mudou a sua missão. Deus não chegou para Jonas e disse: tudo bem, Jonas, esquece Nínive. Não, porque a missão de Deus não para. Ele disse pela segunda vez a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te disse. Às vezes, irmãos, muitas vezes nós tentamos dizer um não para o Senhor. Muitas vezes, irmão, nós se intimidamos. Mas Deus está à procura de homens e mulheres destemidos, que não se envergonham de levar o verdadeiro evangelho, que não se intimidam diante da oposição religiosa, que não se curvam diante do sistema, mas que prosseguem avante a todo custo. Já imaginou, meus irmãos, se esse ministério tivesse parado na primeira pedrada que levou? Já imaginou, meus irmãos, se esse ministério tivesse fechado a porta diante da primeira perseguição? Irmãos, nós temos que cada dia mais ser destemidos. Porque o falso profeta, o falso ministro, ele prega e fala com toda a determinação. E quanto mais nós, meus irmãos, que conhecemos que essa é a verdade, e devemos pregar com toda a determinação, que o povo goste ou não, irmão, nós temos que pregar com toda a determinação. E entenda, irmãos, que Deus sempre terá um Jonas, Deus sempre terá um Pedro, um Paulo, um você. Mas a missão dele não vai parar. Paulo, depois de levar tantas chicotadas por amor ao evangelho, Pedro, depois de ter pregado várias vezes, Pedro, depois de também ter sido preso, a missão de Deus não parou. A missão de Deus não parou. E a missão dele não vai parar. Veja o que Jesus disse, irmãos, lá em Mateus 24, versículo 14. Jesus confirmando que o evangelho dele não vai parar. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus deixou claro que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí sim virá o fim.
Veja, irmão, olhem para o mundo afora, como estão tentando parar esse evangelho, achando eles que podem parar esse evangelho. Nós podemos observar, irmãos, igrejas fechadas por leis. Nós podemos, irmão, perceber que pessoas estão queimando Bíblias em praças públicas. Pregadores, irmãos, estão sendo presos, torturados e mortos por levar o evangelho de Cristo. Cristãos estão sendo mortos na Nigéria. Na China, no Japão, os cristãos estão sendo perseguidos. Eles acham, meus irmãos, que podem parar este evangelho. Da onde, irmãos, que nós imaginaríamos que igrejas seriam fechadas por leis? Veja, irmãos, a crueldade dos seres humanos, queimando Bíblias em praças públicas. Achando eles que podem parar o evangelho. Mas ouça, meus irmãos, o que Jesus disse, ele deixou bem claro em Mateus 24:14, este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Se esse evangelho será pregado, meus irmãos, até o fim, ninguém pode parar este evangelho. E isso, meus irmãos, é uma certeza divina. Não é eu que estou dizendo. É o evangelho de Cristo, o próprio Senhor quem falou. Essa missão, meus irmãos, não é uma invenção humana. Essa missão, meus irmãos, não começou em uma denominação. Essa missão não veio por uma criação, um pensamento humano, não. Essa missão, meus irmãos, ela começou no coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo, meus irmãos, de nós sermos criados. Essa missão já tinha sido gerada no coração de Deus. Ou seja, Deus é o autor dessa missão. Deus é o sustentador dessa missão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o evangelho é como um martelo que esmaga a rocha. O evangelho de Cristo, meus irmãos, o verdadeiro evangelho de Cristo é como um martelo que esmaga as heresias. O verdadeiro evangelho de Cristo, meus irmãos, é como um martelo que esmaga as mentiras dos falsos profetas. Sabe por que quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, muitos evangélicos ficam irados? Sabe por que quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, muitos evangélicos ficam irados? Porque é um evangelho que confronta. Porque é um evangelho que esmaga os seus legalismos. Porque é um evangelho, meus irmãos, que retira tudo aquilo que eles estão ensinando. Porque retira, meus irmãos, a mentira e o engano que eles falaram desde muito tempo. Então, irmãos, quando nós levamos o verdadeiro evangelho, nós estamos esmagando as falsas heresias. Por isso, meus irmãos, muitos evangélicos rangem os dentes quando ouvem o verdadeiro evangelho. É como, meus irmãos, aqueles fariseus de antigamente. Toda palavra de verdade que Jesus Cristo falava, eles rangiam o dente de raiva, eles rasgavam as suas vestes.
Eles achavam que aquilo que eles achavam que era verdade, agora está sendo retirado. E o Evangelho, meus irmãos, ele veio exatamente para isso. Para transformar. Para converter pessoas. Para converter mentes poluídas. Para converter, meus irmãos, corações endurecidos de homens que querem só vem ao nosso reino, entregando votos, inventando campanhas e mais propósitos, com a intenção de enganar o povo. E é este povo rebelde, meus irmãos, este povo idólatra é que precisa ouvir o verdadeiro evangelho. Precisam sim ouvir o verdadeiro evangelho, por mais que o confrontem ou mexam com as suas posições. Pregadores que conhecem o verdadeiro evangelho, que estão tentando se esconder aí na sua igreja, desperta o dom de Deus que há em ti. Se desperta. Desperta tu que dorme, porque Cristo está voltando. Até quando você vai esconder que conhece o evangelho de Cristo? Pessoas estão indo para o abismo, para a perdição. Você conhecendo o verdadeiro evangelho e está tentando se esconder de Deus. Saiba que ninguém pode se esconder do Senhor. E para concluir, irmãos, saiba que você é chamado para esta missão. Talvez você tenha se perguntado, Senhor, qual é a minha missão? Entenda que hoje Deus está te dando a resposta, que você é chamado para essa missão. E a pergunta que eu faço essa noite, você vai para essa missão ou vai tentar fugir que nem Jonas? Ainda, irmãos, que venha custar a perda dos seus melhores amigos. Você não pode desistir. Você tem que ir para esta missão. Ainda que venha custar o seu conforto, prossiga para esta missão. Ou até mesmo que venha custar a sua vida. Mas ainda, irmãos, que venha custar a sua vida, não esqueça o que Jesus disse lá em Mateus 16, 25, que quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então diga para o Senhor hoje: Senhor, que eu continue sendo instrumento para levar o evangelho do reino, para que avance cada vez mais através de mim. Diga isso para o Senhor hoje. Senhor, que eu venha ser instrumento para levar o teu evangelho até o meu último dia, ou até a sua volta. Diga isso, fale com o Senhor dessa forma. Amém.